Olá, eu sou o professor Antônio dos Anjos, da Universidade Estadual de Goiás, em mais uma aula para o curso de Geografia sobre o livro Economia Espacial do Milton Santos. Então, pessoal, eu demorei um pouco a gravar o vídeo dessa aula, porque como vocês estão vendo, chegou uma encomendazinha aqui em casa, olha. Essa encomenda aqui dá bastante trabalho. Olhem aí. E a gente está cuidando dessa coisa linda. Então, essa é a parte 4 dessa aula, que trata aí das páginas 27 até 34 do livro. Na página 27, nós temos a seção O Planejamento Hoje, do uso da força ao estratagema, que pega aí desde a colonização, com o uso da força, até a fase do estratagema, em que será importante a dimensão do consumo e da formação de uma ideologia consumista no mundo, né, para que o capitalismo passe por todas essas fases de expansão. Dirá ele em uma passagem da página 27, a penetração dos atuais países pobres pelo capital e pelo capitalismo não tem sido fortuita, ou seja, não tem sido por acaso. O processo foi adaptado a diferentes necessidades, momentos e situações, mas o impulso que tem atrás de si permanece o mesmo, a acumulação. Então, o capitalismo trabalha com acumulações, né? Acumulações de riquezas, de poder, a acumulação das atividades rurais, né, como a produção em larga escala de commodities. Nas cidades, acumulação também de meios de produção, acumulação de trabalhadores, né? Então, é assim que o capitalismo funciona e nós temos um mundo estruturado conforme essa diretriz da acumulação que é vital para o capitalismo, né? Nessa imagem aí, né, uma ilustração que mostra o que foi feito da África, né, em que os recursos foram para os países centrais, né, deixando um vazio enorme aí no continente africano. Eu não sei de onde é essa imagem, mas ela é bem famosa na internet, né, e bem expressiva da crítica ao colonialismo. Na página 27 ainda, ele dirá, distinguiremos 3 fases sucessivas desse processo, né, de planejamento e de expansão do capitalismo. O que realmente ocorre nas 3 fases é um processo de penetração planejado, né, ou seja, penetração do capitalismo, da racionalidade capitalista, né, do modo de fazer capitalista no mundo. Primeira fase é a penetração pela força, que seria o colonialismo, né? Segunda fase, desenvolvimento de monopólios transnacionais, em que grandes grupos empresariais saem dos países centrais e vão para os países periféricos expandir seus negócios, né? E uma terceira fase é a ampliação do consumo de bens e serviços no terceiro mundo, que seria a transformação da população mundial em consumidora, né? Por isso aí a importância da mecanização do campo e da migração da população do campo para as cidades, porque esse modo de vida urbano transforma o indivíduo em consumidor, né? Então, cada uma dessas fases, Milton Santos tratará aí no decorrer do texto. Começando pela primeira fase, a penetração pela força, né, ou seja, o colonialismo, ele diz na página 28 a respeito. Na primeira fase, os colonizadores não sentiram necessidade de disfarçar sua atividade, sendo a expansão da produção uma função das necessidades crescentes do centro do sistema.
o momento não tem sido o mesmo em cada continente. No século XVI, para as Américas, ou seja, a colonização das Américas, né? O fim do século XIX para a maior parte da África, na Ásia e na África, a colonização constitui a metodologia política de penetração, assegurada pela presença e ações militares. É sempre importante essa presença militar, né, numa colonização. Na América Latina, descolonizada politicamente desde o começo do século XIX, foi uma questão de neocolonialismo. Houve, então, esse neocolonialismo. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal em 1822, mas permanece como uma nação ainda periférica no mundo, e nós podemos ver na história a grande influência que a Inglaterra teve sobre o Brasil, né? E depois os Estados Unidos também, né? Tendo um grande poder sobre o Brasil. Então, é o que nós chamamos de neocolonialismo, né? Ou seja, a força não está ali presente militarmente, né? Ou às vezes está de uma forma bem branda, mas há um grande poder de controle econômico, político, cultural, ideológico. Ainda a respeito dessa primeira fase, ele diz: a ideia de progresso herdada da revolução científica e do evolucionismo foi substanciada na linha positivista de pensamento, amplamente difundida e aplanou o caminho para a expansão imperialista. Bom, então o que o Milton Santos traz aqui é que a própria ideia de progresso ela está eivada aí de toda uma concepção de evolucionismo social, em que se considera que um país de um modo de vida tradicional, como nas Américas, né, os indígenas, como os povos tradicionais na África, na Ásia, eles estão atrasados e precisam evoluir, né? Então, essa base científica positivista, ela foi importante para se formar essa ideologia desenvolvimentista. Não que o desenvolvimento seja ruim. As sociedades passam por estágios civilizatórios e nós não podemos deixar de ver, né, que os avanços científicos, sociais, políticos, das ideias, né, então tanto da materialidade quanto do mundo das ideias, dos costumes, eles podem levar a sociedade para uma situação melhor do que aquela antiga. Mas o processo civilizatório não está necessariamente ligado ao capitalismo, né? É importante dizer isso, que as sociedades não necessitam ser capitalistas para que possam evoluir civilizatoriamente. Essa pintura aqui é O Progresso Americano ou O Destino Manifesto, de 1872, pintada pelo John Guest, mostra bastante aí essa ideologia do desenvolvimento. Aqui no centro nós temos uma espécie de deusa chamada Colúmbia. E a deusa Colúmbia, ela está trazendo um livro na sua mão direita, que seria a Bíblia, e está trazendo na sua outra mão o fio do telégrafo. No chão, nós vemos aí os animais fugindo, né? Assim como os indígenas também sendo perseguidos, fugidos. E atrás nós vemos o colonizador, né? Em outros meios de transporte, como o cavalo, a charrete, né? O trem e outros modos de produção, né? Na terra, por exemplo, o uso do arado e outras formas de habitação também. Então, toda essa dimensão material e também imaterial,
ideológica, né, ela faz parte de um imaginário que considera os povos tradicionais como inferiores e considera a, o modo de vida europeu, né, sobretudo por conta da Revolução Industrial, como superior a qualquer outro modo de vida no mundo. Então, isso justificaria a tomada dos territórios, né, para que se implantasse aí uma sociedade mais civilizada, mais evoluída. Então, isso tem um grande peso aí em todo o histórico de ideias, o histórico científico, político que nós temos no mundo hoje. E é isso também que Milton Santos está querendo combater quando fala aí das colonizações. Aí nós temos a segunda fase, né, que é o desenvolvimento dos monopólios transnacionais. Ele diz na página 29, a segunda fase é tanto uma consequência como uma causa do aumento de concentração de capital. A revolução tecnológica, isto é, a nova revolução científica, aparece como essencial, porque é a partir dessa revolução tecnológica que novos produtos e novas formas de dominar mercados, dominar os consumidores surgirá. Esta fase começa por volta da década de 1940, né, portanto, pós-guerra, mas só mais tarde, na época da sua emancipação, atinge os países colonizados. Então, essa é uma mudança essencial em relação à primeira fase. Na primeira fase, o que é que se queria? Apenas que se obtivesse produtos básicos, né, matéria-prima, nas colônias. Então, queria-se, como no Brasil, né, o pau-brasil, depois queria-se a cana-de-açúcar, o ouro, né? Mas nessa fase trata-se de uma ampliação espacial da produção capitalista. Então ela necessita sair dos países centrais e se instalar nos países periféricos. Então criar-se-á os monopólios transnacionais em que uma empresa cuja matriz está no país central implantará suas indústrias nos países periféricos. Um desses exemplos é a Standard Oil Company de Rockefeller, nos Estados Unidos, né, pertencente ao famoso Rockefeller, que criou um monopólio, né, que dominou 90% da produção e refino do óleo do petróleo. Em 1911, foi declarado, né, nos Estados Unidos que isso era um monopólio e que teria que mudar. Então, essa companhia foi transformada em várias outras menores, né, mas todas pertencentes ao grupo Rockefeller, o que não resolve muita coisa, né? Mas isso mostra uma face característica do capitalismo, que é uma tendência ao monopólio, né? Porque como a lógica capitalista leva à acumulação, os grupos que acumulam mais, que se tornam maiores, eles vão criando ambientes em que é impossível o concorrente sobreviver, né? Então quebra-se aquela ideia, né, da teoria econômica neoclássica, né, de que a oferta e a procura regulam o sistema capitalista, né? Na verdade, não. Na verdade, quando há uma possibilidade de instalar um monopólio, isso será feito, né? E hoje nós vemos em diversos segmentos uma tendência à monopolização. Na página 29 ele prossegue, o sistema capitalista é bem sucedido em estabelecer uma maquinária eficiente para a coleta de excedentes, não mais baseada na produção apenas, como na primeira fase, mas também no consumo, com seus novos modelos propagados pelos meios de comunicação em massa. Então, essa expansão da produção que sai dos países centrais e vai se dar também nos periféricos,
é uma tendência aí de ampliação do mercado consumidor, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a formação de um mercado consumidor consolidado a partir da década de 60, portanto, mais tarde do que esse pós-guerra aí que o Milton Santos fala, né? Então, se consolida primeiro o mercado consumidor nos países centrais e depois há um deslocamento da produção e também do consumo para os países periféricos. E esse consumo, claro, né, ele será acompanhado de uma propaganda muito eficiente, né, que levará as pessoas a desejarem os produtos que lhes são oferecidos. Aqui nós temos uma foto do Ford T, modelo, os primeiros modelos da Ford, né, na década de 20, e tornou-se, né, o automóvel tornou-se um item muito desejado aí da população nos países centrais, mas também nos países periféricos, né, a partir da década de 60, como aqui no Brasil, há uma articulação muito complexa, né, que é tanto a instalação de fábricas de automóveis no Brasil, nacionais ou transnacionais, e também a abertura de vias pavimentadas para se utilizar com esses carros, né? Então, o Estado adentra nisso, abrindo essas vias, e o capital privado, né, também faz parte, né, dessa produção automobilística aí. Além de a produção do petróleo, né, do refino do petróleo, também está ligada a esse movimento aí de transformação de uma sociedade que usa um meio de transporte baseado nos animais, né, para uma força motriz que consome aí tanto o produto industrializado, o automóvel, né, os pneus, as peças, como também o petróleo. E aí tem-se a terceira fase, que é a ampliação do consumo de bens e serviços no terceiro mundo, porque o capitalismo está em expansão, ele precisa transformar as pessoas nos países periféricos, que o Milton Santos chama de vários nomes, né? Terceiro mundo aqui, os países subdesenvolvidos é a mesma coisa. Então, esses trabalhadores precisam se tornar consumidores, né, dos bens industrializados, dos serviços, para que a ampliação da acumulação capitalista se dê no mundo. Na página 29, ele dirá: o processo de acumulação em uma escala mundial foi um corolário, né, ou seja, está ligado, de um processo cumulativo de empobrecimento. Quando os pobres perceberam que tinham sido enganados em suas esperanças e que eram realmente os malditos da terra, o sistema teve que encontrar algo de novo a fim de se manter e continuar prosperando. E aí o capitalismo faz uma coisa interessante, que é tentar aplacar essa ira aí dos que se sentem excluídos no mundo, né, criando opções aí para o acesso aos bens e serviços. E isso, claro, é interessante para o capitalismo, porque o capitalismo está em busca dessa ampliação de consumidores, né? Então, é um problema para o capitalismo não haver renda suficiente na população para o consumo do que se produz, né? Então, durante um momento, o consumo de bens luxuosos da classe média e classe alta resolve o problema capitalista, né? Dá vazão à produção, como o início da indústria automobilística, da produção de TVs no Brasil, esse tipo de bens que eram bem elitizados, né? Durante um momento está bem, mas chega um momento em que o capitalismo precisa de ter milhões de consumidores de um produto, né? Então, vai se criar formas, né, de ampliar o consumo do trabalhador. Mas aí há uma contradição, que é a superexploração do trabalhador
e a necessidade de que ele seja um consumidor, né? Não só dos produtos básicos de sobrevivência, mas de produtos que poderiam ser considerados mais supérfluos, né? Como os serviços, por exemplo, né? Então, por exemplo, o serviço de telefonia, o serviço do Netflix, vários tipos de serviços. O seguro do carro, né? Não só o carro, mas o seguro do carro. Tudo isso são serviços, né? Então, é necessário que a população tenha um nível de renda suficiente para que o capital continue a se expandir. Mas o que nós sabemos, né, é que grande parte da população nos países menos desenvolvidos não tem como se tornar consumidor como que é o capitalismo. E aí nós temos esse limite da acumulação capitalista. Aqui do lado nós temos uma foto do Sebastião Salgado, que está no livro fotográfico dele, Trabalhadores, né? Acredito que são de trabalhadores brasileiros, né? Porque ele fotografou diversos países aí para essa obra, né? Trabalhadores. Inclusive, há um documentário interessantíssimo sobre Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro muito famoso no mundo, que se chama O Sal da Terra. Procurem esse documentário. Na página 29, ele diz: a terceira fase, ao contrário das outras duas, espalha-se praticamente sem lapsos cronológicos através de todo o terceiro mundo. De hora em diante, dever-se-á dar aos pobres a impressão, e não somente a esperança, de que estão emergindo da pobreza. Eles passarão, portanto, a testemunhar um aumento em termos absolutos de sua renda, isto é, de seu consumo de bens e serviços. Mas como está fora de questão reduzir as taxas de acumulação e de desigualdade, o que significaria a morte do sistema capitalista, a pobreza não será eliminada, apenas mascarada. Então, essa é a grande incoerência do capitalismo, né? Uma contradição interna dele, de que ele precisa dar vazão a essa produção, mas não consegue porque ele não remunera suficientemente os trabalhadores, que não podem se tornar, então, consumidores de tudo aquilo que lhes é oferecido. E o resultado disso é o que nós podemos ver hoje de um padrão de consumo que tende a se homogeneizar. Então, o mundo inteiro tende a ter alguns produtos, como, por exemplo, os computadores, os smartphones, talvez seja o que mais representa aí, né? Então, nós temos smartphones, né? Que eu tive o meu primeiro celular smartphone foi em 2010, ele nem era tão smartphone assim. Acho que em 2011, 12 é que isso se espalhou bastante. E não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então vejam que nós estamos ligados, né, a esse consumo padronizado no mundo inteiro. Então hoje no mundo inteiro se tem os smartphones, né, com internet e uma outra forma de comunicar, de se expressar, de obter informações, vem com isso. Então vejam como a coisa é rápida e homogeneiza os mercados, né, homogeneiza diversas partes do mundo. Assim como, por exemplo, né, se a gente for olhar a produção de vídeos caseiros. Hoje você pode assistir vídeos caseiros produzidos em diversas partes do mundo, porque a pessoa só precisa ter um celular e acesso à internet para colocar um vídeo no YouTube, né? Então é um novo traço também que mostra o quanto isso é mundializado e homogeneizado, né? Igual no mundo inteiro. Da página 29 para 30, ele diz: esta nova fase no processo de modernização capitalista conduzirá a uma nova forma de pobreza,
a pobreza planejada. Como fazer isso? No setor público, gastos com infraestrutura terão que ser aumentados às expensas dos investimentos sociais. As áreas rurais terão que ser modernizadas, enquanto que se mantém os baixos salários nas cidades. Então, essa ampliação do mercado consumidor no mundo exigirá bastante o papel do Estado. Então, o Estado, que do pós-guerra até meados da década de 70 foi bastante keynesiano, ou seja, esteve à frente de diversos ramos econômicos, né, para aumentar os programas sociais. Ele mudou muito, né, a sua atuação, tornando-se aí um apoiador dessa entrada do capital privado na economia. Então, esses investimentos públicos se dão retirando os investimentos das políticas sociais. O Estado é que fará grande parte da modernização nos territórios. Por exemplo, a modernização da agropecuária brasileira, ela foi baseada numa política pública do Estado brasileiro, né, e que cria a Embrapa, que vai criando pesquisas, né, profundas para adaptação dos solos do cerrado, por exemplo, para soja, e também o crédito agrícola, né, ligado a isso para os grandes, médios produtores, né, deu como resultado a modernização do campo brasileiro. Então percebam que a coisa é muito bem arquitetada. O próprio Estado cria as condições para a migração dos camponeses para as cidades, não encontram na cidade as condições necessárias para uma vida digna, mas o setor público está fazendo isso com o interesse de ampliação da produção de commodities para exportação no campo. E o que nós temos com isso? Uma contradição, porque nós temos, por exemplo, a produção de soja no Brasil, maior produtor de soja no mundo, ao mesmo tempo em que nós, consumidores urbanos, temos que pagar mais de R$ 7,00 em 900 ml de óleo de soja, né? Custa mais que gasolina. É uma contradição interna do capitalismo que nós vemos na nossa própria vida. Na página 30 ele diz: o estabelecimento de mercados comuns e a transferência aberta ou disfarçada de tecnologias de uso intensivo de capital deverão ser estimulados. Então há duas coisas aqui, né? Tanto a autoproteção de regiões no mundo, que contém países centrais, como a Europa, né, que cria a União Europeia, que na verdade é um clube aí de países ricos no mundo, que não tem só países ricos, mas que os países pobres que são limítrofes, né, que poderiam ser problemas, também são incluídos, né, para que isso não se torne a desgraça desse grupo, dessa região desenvolvida do mundo. E a outra dimensão é a tecnológica, porque é necessário dar vazão à tecnologia que é produzida nos países mais desenvolvidos. E é também necessário baratear a produção no mundo todo, né, para que o capitalismo acumule cada vez mais, porque ele vai gastar menos na produção, né, então terá uma taxa de lucro maior. Então, essa busca pelo melhoramento tecnológico e também, por outro lado, criando uma ideia de tudo que é mais tecnológico é melhor, e um certo fetiche pela tecnologia que existe hoje, isso é produto do capitalismo, é uma necessidade que ele próprio tem, né? Não somos nós que temos necessidade de consumir mais tecnologia, é o sistema capitalista que necessita introduzir as tecnologias para baratear a produção, e essa é uma das formas que assume essa competição entre as empresas no mundo. Quer dizer, elas estão ora competindo, ora cooperando, né? Como, por exemplo, a produção de automóveis que hoje é muito tecnológica
e existe uma certa competição entre eles, mas na verdade essas empresas estão cada vez mais fundidas em grandes grupos, né, como eu disse em aula anterior. Então essa competição dentro dos setores de produção ela é minimizada e na verdade há uma grande competição entre as regiões do mundo, né? Aquelas que criam tecnologia e as que ficam presas a tecnologias passadas que não vão conseguir competir com a tecnologia de ponta. Ainda na página 30 ele diz: tendo a transferência de tecnologia sido acusada corretamente de aumentar o subdesenvolvimento e a pobreza, um substitutivo foi encontrado sob a forma do que é chamado de tecnologias intermediárias, ou seja, que não é aquela tecnologia de ponta, mas que seria uma tecnificação adaptada para os países não desenvolvidos. E aí, o Milton Santos é taxativo, né? De novo, outro engodo. Mudar o tamanho das indústrias não significa mudar a proporção entre os fatores, particularmente entre o capital e o trabalho. Além disto, tal solução pode significar um aumento de custos, enquanto os mecanismos que geram dependência e pobreza permanecem intactos. Então, o capital empregado nessa tecnologia intermediária explora o trabalhador, mas também essa tecnologia intermediária ela é explorada por uma alta tecnologia também que vem embutida nela. Um dos exemplos que nós temos é a própria modernização da agropecuária brasileira e temos como exemplo a criação da Emater, né, criada aí em todos os estados brasileiros, que é a extensão rural, né, são as empresas de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Seria um apoio técnico para orientar o pequeno produtor a consumir tecnologia moderna, né? Ou seja, desfazer aquela produção tradicional e ampliar o uso de tecnologia e de capital, né, crédito e produtos industrializados para a produção. Não que isso seja uma coisa de todo ruim, né, porque, na verdade, se esse pequeno produtor não for integrado a esse sistema altamente tecnológico, ele sucumbirá, não terá como sobreviver, mas esse uso da tecnologia adaptada ao pequeno produtor insere ele num sistema de exploração ampliada do capital. Insere ele num sistema de exploração em que ele está ligado a e mantém ele preso a uma série de outras empresas que são fornecedoras de materiais para o trabalho dele, né? Então, o fornecedor de semente, o fornecedor de fertilizante, de máquina agrícola, então cria uma rede aí que é de consumidor de produtos industriais, né, e de produtos para a industrialização. Então, no Brasil, se dá ao mesmo tempo essa modernização da agropecuária, mas ao mesmo tempo há uma capturação dos pequenos produtores nessa mesma lógica, né, da ampliação da produção tecnificada, altamente tecnificada no campo brasileiro. Na página 31 ele diz: quanto à intensificação da agricultura para exportação, ela se torna imperativa para a modernização. O equipamento comprado no exterior deve ser pago. O resultado é o abandono parcial ou total da agricultura de subsistência e, assim, a necessidade de pagar pelos alimentos com divisas estrangeiras, né? Ou seja, com crédito estrangeiro. Isto consome divisas tão necessárias aos planos de desenvolvimento ou aumenta o encargo da dívida externa. Então é isso, né? Essa tecnificação da produção
agropecuária, ele acabará por consumir capitais tanto públicos quanto privados, né? E, na verdade, apenas os médios e grandes produtores é que serão os grandes ganhadores, terão muito menos dificuldades que os pequenos produtores. E isso aí acabará gerando a necessidade de ampliação da dívida externa. Os governos irão se endividar bastante, né, assim como alguns segmentos da economia. Em algum momento histórico, numa crise, haverá a ampliação do consumo de capitais, de crédito, né, que é uma outra face do capitalismo, né, que é a dominação dos bancos em relação à produção, que nós chamamos de financiarização da economia, em que os bancos se tornam tão importantes quanto a própria indústria, quanto o comércio. Ainda tratando da terceira fase, que claro é a mais importante aí para essa análise, ele diz na página 31: este planejamento antecipa um remédio para a pobreza, a melhoria do nível de consumo, assim como da produtividade do setor pobre da economia, tanto nas cidades como nas áreas rurais. Esse é o remédio. Entretanto, a maioria das soluções promovidas até agora apenas leva em conta a dependência deste circuito inferior com relação ao circuito superior. Esse é um conceito importante na teoria do Milton Santos, né, que é a existência de um circuito inferior na economia mundial e um circuito superior. Continuando, a fim de recomendar medidas que levem a uma maior subordinação tecnológica, funcional e financeira. Se este tipo de plano se materializar, o circuito inferior da economia mundial continuará a inflar o excedente de outro circuito e os que hoje são pobres contribuirão ainda mais para a acumulação numa escala internacional. Então, essa diferença entre os ricos e pobres dentro dos países e entre nações pobres e nações ricas, ela vai se ampliando cada vez mais. Aqui do lado nós temos o tratorzinho da CBT. CBT é a Companhia Brasileira de Tratores. A CBT foi fundada em 1959 e buscou inserir o Brasil nesse consumo, né, da alta tecnologia, ou seja, a tecnificação do campo, a produção com base nas máquinas, né, a ampliação da produção com base nas máquinas. Antes os tratores eram importados e a partir daí houve essa produção nacional. Até hoje esses tratorzinhos, né, a CBT existiu até 1995, depois ela foi privatizada, mas até hoje esses tratores estão aí, né, nas pequenas propriedades brasileiras. Então isso representa esse remédio, né, para a pobreza no mundo, ou seja, tem que se consumir a alta tecnologia, tecnificar a produção, mas isso não resolve o cerne da coisa, que é a desigualdade social no seio do capitalismo, né? Não importa se os países periféricos adentram a esse mundo mediado pelas tecnologias. Então há uma grande distância social no Brasil entre as elites e a classe trabalhadora, no campo ou na cidade, que sequer consegue consumir o básico para a sua sobrevivência. Eu falava um pouco, né, dessa produção de vídeos aí no YouTube. Hoje a gente encontra no YouTube vídeos produzidos no mundo inteiro e é bastante interessante, né, a gente perceber outros modos de vida no mundo. E uma coisa interessante é a relação que se tem com a tecnologia no mundo hoje. Então, de um lado nós temos países que transformam os produtos tecnológicos em lixo rapidamente, né? Os países mais desenvolvidos produzem um lixo tecnológico muito grande,
E de outro lado, nós temos países como o Brasil, que está no meio do caminho. Agora nós temos realidades como países do Oriente Médio, em que a reciclagem, a invenção, né, a criatividade, com base nesses produtos tecnológicos, parece não ter fim. A primeira situação que eu quero mostrar para vocês é o que ocorre nos países centrais, em que os automóveis, os veículos são destruídos, né? E há pouca recuperação desses veículos, né? Quando eles atingem alguns anos de uso. Então é algo que é chocante para nós, né? Porque muitas vezes você vê que aquele automóvel, ônibus, uma máquina está bem conservado, né? Olhem esse ônibus aí sendo desmontado, por exemplo, né? Um ônibus que estaria muito bom para vários países aí, né? Para rodar muitos anos ainda. Agora, voltando para outra realidade, nós temos o Brasil e eu vou mostrar para vocês como é feita a recuperação de embreagens. A embreagem é uma peça nos carros, ônibus, em veículos motorizados, né? E ela desgasta uma parte que é uma pastilha de amianto, né? Então é possível fazer a recuperação. Isso é recuperado no Brasil, mais com uma tecnologia mediana ou alta, né, em que você tem essa peça em estado de novo, né, um aspecto de novo e um controle de qualidade dessa peça. Depois eu vou mostrar uma realidade de uma recuperação mais improvisada no Paquistão, de uma forma bastante artesanal e improvisada. Agora, por último, vocês verão o vídeo de como ocorre a recuperação de embreagem no Paquistão, né? Um país pobre do Oriente Médio, em que os recursos são muito escassos e a mão de obra é barata, né? É disponível para fazer vários tipos de reparos. Então, o fabrico de muitas coisas, muitos utensílios, domésticos, máquinas são feitas de forma ainda bem artesanal e também a recuperação de peças, né, de máquinas, de automóveis. E olhem como a coisa é bem improvisada, né? Ele utiliza apenas duas máquinas e alguns insumos, né, como as pastilhas que serão trocadas, recolocadas nessa embreagem. Então, essa é a ponta do sistema,
né? Nós temos aí um espectro inteiro que vai desde o desperdício total, né, dos recursos naturais, de energia que foi gasta fazendo um veículo, até uma recuperação exaustiva, né? Se vocês repararem bem, essa embreagem aí, ela já é bem gasta, né? Provavelmente ela não está sendo recuperada pela primeira vez. E nesses países bem pobres, né, na periferia do sistema capitalista, é isso que acontece. Aí, certo, safado. Bom, então o que nós mostramos aí é o ciclo de um produto no sistema capitalista, diferenciado conforme a localização dele no globo, né? Então, os países mais desenvolvidos, centrais, fazem parte aí desse circuito superior da economia, e o produto aí, ele terá um ciclo de vida curto. Ele irá para a reciclagem ainda em estado de novo. Enquanto lá na ponta, no circuito inferior da economia mundial, esse mesmo produto, né, automobilístico, ele terá uma reciclagem à exaustão, porque há uma relação aí entre meio de produção e trabalho que se diferencia bastante, né? Então, no Paquistão, há muita mão de obra disponível, uma mão de obra barata, porque os trabalhadores aí são bem pobres, né? E trabalham por muito pouco. Nesse vídeo aí, inclusive, fala
que o serviço custou 2 dólares e 30 centavos, né, que o cara faz em 20 e poucos minutos. Na verdade, a gente não pode fazer a conversão para real, né, porque há toda uma questão aí de câmbio entre os países, né, então talvez o ganho médio de uma pessoa no Paquistão seja de 1 dólar, por exemplo, né, então nós não estamos falando de uma recuperação barata, tão barata quanto parece, né? Também acho que o cara não leva só 20 e poucos minutos para fazer, né? Mas o fato é isso, né? É uma relação entre os materiais, os meios de produção, os recursos naturais, energia disponíveis e o custo da mão de obra, do trabalho, né? É isso que vai fazer haver essa diferenciação no mundo no trato de materiais como esse, né? De meios de transporte nesse caso, mas se aplica para diversas outras análises. Essa é a divisão internacional do trabalho, né? Que ocorre de maneira diferente conforme o nível de acumulação nas nações que nós estamos analisando. E lembrando o seguinte, quando Milton Santos fala de circuito inferior e circuito superior da economia, não quer dizer que haja aí uma divisão só entre os países. Em vários países, como aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos encontrar espaços onde se expressa esse circuito superior da economia, que serão, por exemplo, os espaços centrais das cidades, né, onde tudo é muito bem organizado, tudo é certinho e tal, e o circuito inferior estará ali do lado, nas periferias, nas favelas, né? Então, sobretudo em países periféricos como o Brasil, nós vamos encontrar o convívio, né, entre esses dois circuitos da economia. E nos países, nós teremos aí as metrópoles como expressões mais próximas, né, dessa economia do circuito superior, enquanto as cidades menores, né, o campo de partes mais pobres dos países, eles expressarão muito mais essa economia do circuito inferior, onde as coisas não ocorrerão de maneira padrão, né? Haverá aí muito improviso, haverá pobreza, mas tudo isso estará ligado a um mesmo sistema de produção, né? Que leva a certas regiões ao desenvolvimento e certas regiões à estagnação econômica. Na página 32, Milton Santos prossegue. Mas então, para evitar o risco de uma rebelião pelas massas empobrecidas, o controle populacional deve ser introduzido, o que significa eliminar a pobreza pela eliminação dos pobres. Uma vez que a introdução do controle populacional não produziu resultados satisfatórios, deve-se agora recorrer a meios psicológicos e manejar os fatores que afetam a tomada de decisão pelas famílias de ter filhos, naturalmente, porque a longo prazo pode haver pouca esperança de se solucionar os problemas de congestão urbana, de desemprego e do meio ambiente, a menos que retardemos os extraordinários índices atuais de crescimento populacional. Então, o próprio crescimento populacional se torna um problema para o sistema capitalista, que tem o desemprego como algo normal, né? É necessário haver o desemprego, haver o estoque de mão de obra não utilizada para que o capitalismo vá bem. Só que esse estoque de mão de obra não utilizada ou subutilizada não pode ser tão grande, porque ele se torna problemático para o próprio capitalismo. Por exemplo, um país que tem uma grande massa de pobres, ele exigirá ações do Estado
que no final retirará recursos que poderiam ser utilizados para a ampliação do capital, ou seja, para apoiar o capital privado, né? Então, esse é um grande problema no mundo e hoje há uma propaganda massiva, né, do modelo de família compacta, assim como de uma pressão grande, né, em muitos países para que as mulheres não tenham filhos, né, para que elas não percam o emprego. Então, há uma pressão muito grande para que as famílias não gastem, né, o seu tempo e os recursos públicos e privados na geração de filhos. Devemos considerar que isso se torna uma oportunidade, né, para alguns setores da produção capitalista, como a indústria farmacêutica. Então há toda uma máfia aí ligada aos métodos contraceptivos, né, para o controle populacional. Na página 32 existe o subtítulo O Futuro em Jogo, que é o finalzinho aí dessa parte. Ele diz na página 32: hoje todas as condições parecem ajudar os esquemas do grande capital internacional. Por um lado, há apenas dois países, os Estados Unidos e a Rússia. Eu coloquei a União Soviética aqui, mas a Rússia, né? O texto original é de 78, portanto não havia ainda caído o muro de Berlim, que graças aos milagres da navegação espacial e do progresso técnico, conhecem a extensão de seus próprios recursos, assim como a de outros países. Por outro lado, e isto é mais sério, a pesquisa social e a difusão de seus resultados são também dominadas pelos países desenvolvidos, pelos Estados Unidos em particular. O controle do comércio editorial é suficiente para envolver a difusão de ideias no processo de reprodução capitalista. Além disto, uma grande parte dos fundos que financiam pesquisas no terceiro mundo são a mesma fonte, o que naturalmente pesa na escolha de temas de pesquisa, que são impostos ou distribuídos de tal modo que os resultados são muitas vezes sem valor para os países envolvidos. Então, é um grande texto aí, mas que eu achei necessário a gente colocar para discutir, que é esse controle, né, que as nações mais avançadas vão tendo sobre o progresso técnico, né, são altamente tecnificados e que também têm um controle muito grande das estatísticas de todos os países, né, então sabe o que está acontecendo em diversas partes do mundo e criam mecanismos para manter o seu domínio militar, econômico, político, cultural. Então, mesmo a produção científica nas universidades, a publicação, né? E nessa época do Milton Santos aí, a publicação não era como hoje, né? Hoje nós temos a internet e que há a publicação aí de materiais de todo tipo, né? Então, o contraditório hoje no debate público, ele é muito presente, né? Mas não era assim quando se dependia da publicação impressa dos estudos, né? E os estudos também, como eles têm uma... E os estudos também, como eles são financiados, né, muitas vezes por órgãos internacionais, eles são direcionados. Então, tudo leva para essa ideologia do planejamento que o Milton Santos está criticando, né? Ou seja, existe um controle ali na fonte da produção de conhecimento, da concepção de desenvolvimento que há nesse mundo voltado para o capital. Na página 34 ele diz: esse trabalho não deve ser tomado por algo que ele não é, uma profissão de fé antiplanejamento. Condenamos simplesmente aquele planejamento que é o do capital. Desejamos vê-lo substituído por outro basicamente preocupado com a sociedade como um todo e não com aqueles já privilegiados. Claro, né, o planejamento ele não é mal em si, ele faz parte da natureza humana, né?
Os humanos planejam, sempre planejam. Essa é a nossa diferença com os demais animais, né? Nós temos previsão, nós temos criatividade e necessitamos planejar o nosso amanhã. Mas o planejamento, como ele é feito hoje, envolvendo aí os estados, a economia, os particulares, é transformar os trabalhadores do mundo em meros consumidores e vendedores da sua força de trabalho. Então é isso que o Milton Santos está criticando, né? O planejamento totalmente voltado para os interesses capitalistas. Na página 34, ele diz: neste momento crítico, a batalha de ideias é essencial. A perda de sentido para a vida profissional não está restrita à profissão. Ela atingiu o próprio coração da universidade. Em nome do pragmatismo, palavra obscena, os cientistas esqueceram seu dever para com a sociedade. Para muitos economistas, o próprio termo ciência moral parecerá uma contradição. O mesmo é válido para muitos geógrafos. Se torna urgente encontrar homens de boa fé para uma geografia heróica, baseada numa ética heróica. Esta ética nos permitirá reconhecer o espaço como o reino de todos os homens e não como o campo de exercício do capitalismo. Então, ele fecha essa primeira parte do livro dizendo que a ciência em geral e a geografia precisa de uma guinada aí para criticar a forma como o planejamento tem sido feito no mundo, né? Ou seja, a serviço do capital e esquecendo de dar valor ao restante da população, entender seus anseios, entender as suas dores, entender a exploração a que são submetidos os trabalhadores no mundo inteiro e que gera essa realidade contraditória da diferença de tecnologia pelo globo e da superexploração dos trabalhadores no mundo, aliado também à transformação de uma grande massa de trabalhadores em inúteis para o sistema. E assim chegamos ao final dessa aula. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço a todos e todas.